Bom dia, irmãos. Para darmos início ao culto da manhã, estaremos lendo 1 Coríntios 3, de 9 a 19. Porque vós sois cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento e outro edifica sobre ele, mas seja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr, pois, fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento for um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será coberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecerá, essa receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimará sobre o derretimento, mas qual será salvo? Por todavia, como pelo fogo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça de louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Para darmos continuidade ao culto da manhã, estaremos tendo uma palavra de oração com a irmã Regina. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado também pelas bênçãos que tem nos dado. E, Senhor, te peço que possa nos dar um estudo abençoado e que possamos a cada dia servir mais a Ti e que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós. É a oração que te faço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora estaremos cantando o hino 586 e logo após o professor está com a palavra. Jesus amado, escuta a nossa petição e dai-nos seu auxílio nas horas da lição, no tempo dos estudos, ensina-nos a estar com grande diligência, cada um em seu lugar. Concede-nos cuidado e dai-nos mansidão, ouvindo nosso Mestre com doce atenção. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor e sempre obedeçamos ao grande Salvador. E, meus irmãos, nós estamos aqui agora para fazermos mais um estudo da EBD. É o primeiro estudo, desse quarto trimestre. Esse quarto trimestre nós vamos estudar vencendo as adversidades. São 13 servos do Senhor da Bíblia que passaram e venceram por adversidades, deixando para nós exemplos bíblicos de que a adversidade ela existe, mas que ela é vencida quando nós confiamos e entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor. E o primeiro exemplo que nós vamos ver no estudo de hoje é o exemplo de Abraão, quando na adversidade confiamos em Deus. O que acontece, O contexto dessa lição se encontra em Gênesis, o capítulo 22, os versos de 1 a 19, onde nós vamos encontrar essa história aqui de Abraão. Situação em que Abraão, o pai da fé, entrega o seu filho Isaque em sacrifício a Deus, Então é aquele texto
quando Abraão recebe de Deus a ordem para levar Isaac até o Monte Moriá e lá entregar, né, sacrificá-lo no holocausto ao Senhor. A história se desenvolve entre fé e a crise do patriarca, ao ponto de questionar a promessa de Deus, uma vez que ele não teria filhos nem descendência, pois Sara era estéril e ele já tinha 99 anos de idade, né? Nós podemos dizer que a promessa de um filho surge em situações adversas e de impossibilidade do ponto de vista humano. Humanamente falando, vendo o texto, né, estudando a Bíblia, lendo aquela passagem, nós vamos falar, seria uma coisa totalmente impossível do ponto de vista humano. Contudo, né, meus irmãos, nós sabemos que para Deus não existe o impossível. Ele é Deus do possível, né? Tudo é possível a Ele. A morte de Isaac contradiz a promessa, exigindo de Abraão confiança total em Deus ao sacrificar o próprio filho, uma prova de fogo. Como sacrificar aquilo que foi prometido pelo próprio Deus? Como confiar num Deus que põe à prova os seus filhos amados? Muitas vezes em nossas vidas as circunstâncias são adversas e encontramos provas em nossas jornadas. O texto de Gênesis 22, de 1 a 19, ensina-nos grandes lições através da vida de Abraão. Nesta lição nós vamos ver algumas delas e observar também como Abraão as superou. Então nós vemos que as adversidades elas acontecem na nossa vida hoje, como aconteceu também na vida dos servos do Senhor no passado, né? E aqui esse primeiro exemplo para nós, o exemplo de Abraão, como ele reagiu diante dessa adversidade, dessa provação pela qual ele estava passando, de sacrificar o seu próprio filho, né, Isaac, o filho da promessa, sacrificá-lo a Deus. Contudo, ele não questionou, ele obedeceu, deixando para nós exemplos, né? O primeiro deles, reconhecemos que como seres humanos, todos nós passamos por adversidade, né? Todos nós, como seres humanos, nós passamos por adversidade. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, pertencente a um grupo maior chamado Pentateuco, cujo significado é origem. O conteúdo histórico e teológico do livro do Pentateuco mostra o amor, a fidelidade de Deus por Israel, ainda que em situações de adversidade. O Pentateuco serve como orientação, demonstrando a soberania e o poder de Deus sobre os povos e sobre as leis das ciências e dos fenômenos da natureza. Então nós vemos aqui, né, nós podemos ver aqui o que Deus fez, né, pelo povo de Israel, os problemas que eles enfrentaram, o que eles faziam, eles se afastavam de Deus, mas quando eles buscavam a Deus, Deus, né, os perdoava e continuava cuidando deles, né? E isso serve de orientação para nós. Às vezes nós pecamos, porque não existe ser humano que não peque, não é isso? Contudo, se nós reconhecemos o nosso pecado, o nosso erro, nos arrependemos e pedimos perdão ao nosso Deus, Ele está sempre pronto a nos perdoar. O pecado, ele atrasa o propósito divino, mas ele não anula. Uma vez que Abraão aparece como instrumento de Deus para abençoar a humanidade, ainda o Pentateuco apresenta o caráter de Deus e os seus padrões éticos, tanto a sua justiça quanto o seu amor. Então, muitas das vezes, o pecado, ele vem atrasar o propósito que Deus tem em nossa vida, mas com certeza ele jamais vai anular esse propósito, que os propósitos de Deus, eles não são anulados nunca, podem até atrasar, mas nunca serão anulados. O episódio do dilúvio, a Torre de Babel, apresenta a humanidade em oposição ao governo absoluto de Deus. Então nós conhecemos a história, né?
dilúvio, quando Deus enviou, né, o dilúvio para destruir a humanidade por causa do pecado, estava tão grande, o povo tinha se afastado de tal maneira de Deus, julgando que eles mesmos eram os próprios deuses, só eles existiam, não existia, se esqueceram do Deus que havia criado o homem, criado o mundo, a ponto de Deus destruir, vir a destruir tudo, toda aquela humanidade através do dilúvio, ficando apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles, né? E também um casal de cada animal, né? Que a gente conhece essa história. Mas Deus fez isso pelo pecado, pela desobediência. Também a Torre de Babel, que o povo queria construir. Não, vamos construir uma torre chegando até os céus. E aí todos vão saber que nós somos os maiores, nós somos os donos. Então Deus vem, chega ali e consegue confundir a língua. Cada um falava em uma língua, ninguém conseguia entender o que o outro falava. E com isso eles se dispersaram e mais uma vez foram aquebrantados. Não fazendo aquilo que eles queriam, mas o que Deus quer, né? A estrutura de Gênesis em que está inserida a vida de Abraão pode ser resumida em 2 expectativas. A primeira expectativa, Gênesis 1:11, apresentando o caráter de degeneração da humanidade. E segundo, Gênesis 12:50, focando na família patriarcal como elemento unificador e restaurador entre Deus e os seres humanos. Diante da obstinação do coração humano, estaria esgotada a paciência de Deus? Abraão é a resposta para esta pergunta, né? O exemplo que Abraão nos deixou, a história de Abraão que nós conhecemos, né? Da sua obediência incondicional ao nosso Deus, vem nos mostrar, dar essa resposta para nós. Estaria esgotada a paciência de Deus? Nesse texto nós podemos entender as crises, os problemas e as provações na vida desse homem. Quanta crise, quanto problema, quantas provações na vida de Abraão, né? Nessa direção, ainda que estejamos cumprindo um chamado divino, não passaremos pela vida sem experimentar provas. O próprio Senhor Jesus nos ensina dizendo: no mundo tereis aflições, mas Ele não deixa a luz da esperança e confiança no Senhor, complementando: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ainda que nós estejamos passando pelas maiores provações, nós temos que confiar no nosso Deus. Nós temos que orar e pedir a Ele, e Ele vai nos ajudar a vencer. É através da provação que nós somos aprovados por Deus na nossa fé, né? O próprio Jesus nos disse isso. Ele deixou para nós esse alerta: olha, no mundo tereis aflições, mas Ele completa: contudo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, às vezes nós estamos passando por uma dificuldade tão grande, por um problema tão grande, que às vezes nós pensamos em desistir, né? Mas, contudo, se nós estivermos firmes na palavra do Senhor, lendo, estudando, meditando e orando, nós vamos saber que aqui no mundo nós vamos passar por aflições. E se alguém chegar e alguém disser: olha, aceita Jesus como Salvador, que você não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade, não precisamos crer nisso. Isso não é verdade. Não é isso que Jesus disse. Não é isso que a Bíblia ensina. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Contudo, Ele venceu. E através dele nós também podemos vencer. Basta estarmos atentos, firmes na sua palavra. As provas são úteis para identificarmos o nosso nível de maturidade espiritual.
O sacrifício de Isaac é o ápice do caminho da fé desse grande homem de Deus. Nas adversidades surgem as oportunidades de experimentar o cuidado, o amor e a proteção de Deus. No momento em que nós estamos passando pelas maiores dificuldades, é ali que nós vamos ver, é que nós vamos experimentar o cuidado que Deus tem para conosco, o seu amor e a proteção que Ele tem para conosco, porque é diante da dificuldade que Ele vai agir em nossas vidas e nós vamos então poder, reconhecer, ver o amor, o seu amor para conosco, A provação, ela mostra o caráter pedagógico de Deus na sua intenção de nos fazer crescer e aproximar-nos dele. Então, quando nós estamos passando por provações, é Deus que está permitindo que isso aconteça para que nós possamos crescer espiritualmente e possamos nos aproximarmos mais dele. Ele vai permitir a provação e ele vai nos aprovar a nossa fé através dela. No entanto, a tentação, ela já tem o propósito de afastar o homem da fé. Então, às vezes, nós pensamos que provação e tentação é a mesma coisa. Eu estou passando por tentação, Deus está me tentando. Não, Deus não tenta ninguém. Deus, no seu caráter, Ele não tenta ninguém. Ele não é tentador. Ele jamais vai tentar alguém, Ele prova, mas Ele não tenta. Mas, seja na provação ou na tentação, nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que nós precisamos estarmos firmes no Senhor. E precisamos estarmos buscando em primeiro lugar em nossas vidas. Deus traz provações a fim de fortalecer a fé dos cristãos, diferente de tentação, que é sedução para o mal. Então, quando Deus traz as provações para fortalecer a fé do cristão, a tentação vem seduzir o cristão para o mal. Qual a razão de Deus dar um filho a Abraão e depois pedir para sacrificá-lo em um altar como se fosse um cordeiro? Se Deus deu aquele filho, Abraão, a Sara era estéril, Abraão não tinha descendente, Deus deu. Então, qual a razão? Por que Deus agora manda que Abraão sacrifique aquele filho que ele havia dado a ele? Para testar, irmãos, a fé de Abraão. Então, às vezes, as coisas acontecem nas nossas vidas. Nós não entendemos, mas é para testar a nossa fé. É para provar a nossa fé no nosso Deus. E nós temos que estarmos cuidando disso aí, sempre preocupados em saber. Nós estamos agindo de acordo com a vontade de Deus? Eu estou sendo fiel ao meu Deus? São as adversidades que nos fazem crescer. Lembremos sempre que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, mesmo nas adversidades, nas dificuldades, nos problemas, tudo que vem acontecer conosco, isso vai servir, para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos realmente ao nosso Deus, isso vai servir para que nós cresçamos espiritualmente. Abraão, ele passou por muitas provações, mas ele venceu a todas elas pela fé. Muitas provações, mas venceu a todas pela fé. E nós, irmãos, certamente nós também temos passado por muitas provações, Atualmente nós estamos passando por essa pandemia que tem causado tantas dificuldades, tantos problemas, tanto sofrimento. Mas são provações. E como vencer essa provação? Orando, buscando nosso Deus, confiando nele, na certeza de que Ele jamais nos abandona e na certeza de que Ele nos ama e que é através dessas adversidades que Ele prova a nossa fé, o nosso amor para com Ele. Em todas as circunstâncias, entre fé e crise, Abraão foi provado e aprovado. Todos os momentos difíceis pelos quais Abraão passou,
Ele foi sempre provado por Deus, mas ele foi sempre aprovado. E nós, quando nós somos provados por nosso Deus, nós estamos sendo aprovados por Ele? É hora de pararmos, é hora de pensarmos, é hora de meditarmos na palavra de Deus e de buscá-lo a cada instante na nossa vida. Como você tem agido diante das provações? Como eu tenho agido diante das provações? Eu tenho buscado a meu Deus? Ou eu tenho querido desistir? Ou querido mesmo fazer aquilo que eu quero, a minha vontade, querendo resolver os problemas por mim mesmo? Como eu tenho agido? Como eu tenho agido? No terceiro dia da viagem de Abraão, ele avistou de longe o Monte Moriá. Não sabemos e sequer podemos imaginar os sentimentos e pensamentos de um pai que está levando o seu filho para ser colocado no holocausto. Como deve ter sido? O que será que Abraão pensou quando ele olhou para o monte e disse: ali vou sacrificar o meu filho Isaque? Não dá nem para a gente imaginar o que ele deve ter passado naquele momento. Abraão, contudo, ele estava simplesmente obedecendo rigorosamente às ordens do Senhor. Ele não vacilou em nenhum momento, irmãos. Ele não vacilou. Ao contrário, ele confiou no Senhor. Aprendemos, por exemplo, pelo seu exemplo, que quando nós obedecemos ao Senhor, sabemos que o melhor ocorre em nossas vidas, pois Deus deseja sempre o melhor para os seus filhos. O exemplo de Abraão nos mostra isso. Deus quer sempre o melhor para nós. E quando nós obedecemos incondicionalmente aquilo que Deus nos manda, com certeza nós vamos ser recompensados e nós vamos vencer. A obediência é um requisito fundamental da fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não temos fé, nós não agradamos o nosso Deus. A obediência é fruto de um coração adorador e grato. Estamos sendo obedientes ao nosso Deus, meus irmãos? Nos momentos de crise, nós estamos confiando realmente nele, estamos tendo a certeza de que Ele é o Senhor de tudo, que Ele está no controle de tudo. É através da obediência que nós podemos e provar que nós estamos sendo adoradores gratos ao nosso Deus. Você tem adorado ao Senhor através da obediência incondicional? É uma pergunta do autor do estudo. Você tem adorado ao Senhor através da obediência incondicional? Será que eu estou obedecendo incondicionalmente ao meu Deus ou eu estou querendo dar o meu próprio jeito? Como eu estou agindo? E a partir desse estudo, irmãos, desse exemplo de Abraão, nós vamos repensar o que eu tenho feito, como eu tenho agido até aqui. Eu tenho obedecido incondicionalmente ao meu Deus? E o terceiro exemplo que Abraão nos deixa aqui, que nós vencemos pela fé no Deus da provisão. Deus provê aquilo que nós necessitamos. E a prova disso nós temos aqui, no que aconteceu com Abraão, com Isaque. A fé leva-nos a crer no impossível. Relembramos a fé imensa que Abraão tinha, pois foi revelada no diálogo que ele teve com os seus servos, dizendo: havendo adorado, voltaremos. Ele estava levando seu filho para apresentar a Deus no holocausto, para matar o seu filho. Mas ele confiava tanto no seu Deus, no nosso Deus, que ele falou com eles: nós vamos adorar e nós voltaremos. Fiquem aqui. Será que nós teríamos tido essa fé de Abraão? Será que nós temos essa fé de Abraão? Será que temos? Quando chegou ao local, ele amarrou Isaque e levantou o cutelo para sacrificá-lo. Amarrou e levantou o cutelo para sacrificá-lo, sendo impedido pelo anjo que disse: não faça nada,
não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Então ele foi aprovado naquele momento em quando ele ia sacrificar o seu filho, matar o seu filho. Não precisa, não faça mais, Abraão. Não faça nada ao jovem. E aí Deus provê o quê? Provê um cordeiro. Então Abraão viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos e o pegou para o sacrificar. Deus provedor. O exemplo deixado aqui nessa história de Abraão, que o nosso Deus é um Deus provedor. É um Deus que provê aquilo que nós necessitamos e que nós precisamos. Como ele fez essa provisão para Abraão, provendo aquele carneiro para ser executado, ser apresentado em holocausto no lugar de Isaac. Abraão e Isaac não sabiam disso. Ressalta o nosso entendimento a grande fé de Abraão e a submissão de Isaac. Isaac, em momento nenhum, ele questionou o pai, ele apenas perguntou: onde está o cordeiro? E seu pai, Abraão, disse: Deus proverá. Ele não questionou. Então, a obediência de Isaac e a fé de Abraão são provas que Deus está sempre nos dando força, nos ajudando a vencer as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Deus sempre provê as nossas necessidades, as soluções para aqueles que nele confiam. A provisão de Deus vem na hora certa. As adversidades vêm, mas a provisão do Senhor supre as nossas necessidades. Creia e confie. O que nós precisamos é crermos e confiarmos. E com certeza Deus provê o resultado para as nossas dificuldades. Podemos traçar um paralelo entre a narrativa e a história de Jesus. Entre a narrativa de Isaac e a história de Jesus. Primeiro, Jesus e Isaac são filhos amados, esperados por muito tempo e nascem como fruto de um milagre. Ambos eram filhos amados. Isaac, filho amado de Abraão. Jesus, filho amado de nosso Deus. Segundo, tanto Jesus como Isaac carregam a madeira que seria usada no seu sacrifício, Isaac carregou a lenha para o holocausto e Jesus carregou a cruz, o madeiro, onde ele foi crucificado em nosso lugar, para nos resgatar dos nossos pecados, para que um dia possamos viver com ele em glória. Terceiro, tanto no caso de Jesus como no caso de Isaac, ambos foram obedientes à orientação do Pai, mesmo que isso implicasse na própria morte. Isaac foi obediente, não questionou o Pai, e Jesus foi obediente ao nosso Deus, também não questionou, Morreu e se entregou em nosso lugar, como Deus o havia mandado fazer. Abraão diz a Isaac que o sacrifício será um cordeiro que Deus proverá. Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Concluindo, meus irmãos, o estudo de hoje, nós vimos aqui uma maravilhosa substituição ocorrera. O Cordeiro no lugar de Isaac e Jesus em nosso lugar. Você tem confiado na provisão do Senhor? Irmãos, nós não merecíamos nada, nós éramos ainda pecadores, mas Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Deu o seu único filho, entregou o seu único filho para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos confiando na provisão do Senhor. Nós estamos agradecendo ao nosso Deus por Jesus Cristo, seu Filho, ter morrido em nosso lugar. Nós estamos sendo obedientes ao nosso Deus, a Jesus, ao nosso Salvador. Nós estamos agradecendo, sendo agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus por ter morrido em nosso lugar, por ter oferecido a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Pensemos nisso, meus irmãos. Nós passamos por adversidades, mas nós precisamos confiar no nosso Deus.
porque Ele permite que as provações venham para que Ele possa nos aprovar através da nossa fé e que nós possamos adorá-lo e louvá-lo através da nossa obediência e da nossa aprovação pela fé. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis a Ele, a confiarmos nele e entregarmos a nossa vida nas mãos dele, na certeza de que Ele tudo pode e que Ele nos ama e vai nos ajudar a vencer as dificuldades. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esse estudo e pelos outros que ainda teremos. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos ajudando a entendermos a Tua palavra e sermos obedientes, a obedecer incondicionalmente a Ti, meu Deus, na certeza de que o Senhor é um Deus provedor e na certeza de que o Senhor nos ama. Dê-nos força e nos ajude a estarmos colocando a Ti, Senhor, em primeiro lugar em nossas vidas. É em nome de Jesus, nosso Salvador, que nós te oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém, Senhor.